A gente fala que hoje as novas gerações, né, e são estudos também, são números, são fatos, são mais introspectivas. Os adolescentes hoje, a próxima geração do mercado de trabalho é mais introspectiva. Isso é a falta do estímulo da oratória na escola, ou os cursos de oratória, de comunicação, podem ajudar essa geração que é mais introspectiva e fica com a cara no celular, com a cara no computador? Vai chegando esses momentos, dá uma tristeza no coração. É mais um fim chegando. Mas graças ao bom Deus, é para fechar com chave de ouro. Eu vou deixar com o Vitor, enquanto eu me restabeleço aqui para começar essa entrevista. Rafão, eu não queria estar triste assim, mas vamos ver o que o destino nos aguarda. É fim de temporada do Marketando, o último programa, mas a tristeza a gente deixa pra lá. Vamos começar com alegria, porque eu vou apresentar o convidado dessa semana sempre com muito prazer e muita felicidade. O convidado de hoje começou a trabalhar aos 14 anos, há muito tempo trabalhou nos Correios e hoje, há mais de 15 anos, se dedica em ministrar cursos e mentorias na área de comunicação e oratória. Realiza também celebrações de casamentos, eventos, por aí em diante. Acredita que quem se comunica bem pode conquistar o que quiser. A gente quer saber um pouquinho mais sobre isso, então estamos hoje com ele, mestre Ronaldo Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela calorosa recepção de todos vocês aqui. Fênix Publicidade, o grande amigo Rafael. Bem-vindo. Muito obrigado. E a todos vocês também, que eu já percebi, excelentes profissionais. Obrigado. Rafão, o homem fala bem, fala vozeirão, né? Parece que é imponente. A gente convidou ele, você que está assistindo, a gente convidou Ronaldo Ribeiro, né, que é uma referência em todo o estado de São Paulo, nos cursos de oratória e comunicação, para falar sobre o tema. Mas assim, ô Vitão, com essa voz, não trouxemos ele para falar sobre a vida pessoal, mas com essa voz, ele deve ter conquistado muitos amores no decorrer da vida. Fala sério, vai. Ah, com certeza. É um passo importante ali no pé do ouvido, é complicado. Mas o senhor muito bem casado há muito tempo com a dona Regina, né? Na verdade, não posso dizer que foi muitos amores, mas com certeza muitos treinamentos. Muitos treinamentos, né? O senhor é casado há quanto tempo? 39 anos. 39 anos. Pra quem não sabe, né, mas pesquisar aí vai ver, a dona Regina Ribeiro, que é a esposa do seu Ronaldo, ela é excelente. Ela tem mãos de, não sei se fala mãos de fada, mas para fazer vestidos de noiva, né? Debutante, vestida de noiva, formatura. Ela estilista, né? Quase uma estilista. Quase não, é uma estilista. Bora falar? Conversar um pouco sobre comunicação? Bora falar. Vambora. Então tá bom, então. Pode chegar, vai devagarzinho no começo e depois a gente dá uma pelada? Como que eu posso? Porque, como você quiser. Como eu quiser? Então, tá, eu vou devagar, então. Ótimo. O Vitor falou ali na apresentação que quem se comunica bem chega onde quiser. Né? Tem facilidade na jornada. É assim mesmo? Perfeitamente. Eu sempre digo que 50% do sucesso de uma pessoa em qualquer segmento que seja, ele advém de uma boa comunicação. Quando a gente fala de uma boa comunicação, as pessoas podem imaginar que é só a maneira como a qual a gente se fala, né? Não gagueja, né? Tem uma boa oratória, mas comunicação envolve muita coisa, né? Quando a gente fala uma boa comunicação, o que se envolve? Uma boa comunicação envolve uma boa preparação, envolve aquela pessoa que fala com muita expressividade e desenvoltura, é onde a gente vai trabalhar com aquela questão da eloquência. Aí as pessoas perguntam, mas o que é eloquência? É a arte de falar bem, porque o eloquente é aquele que fala com desenvoltura e expressividade. Então tudo isso aí envolve realmente uma boa comunicação.
Mas eu acabei de dizer o seguinte, o bom preparo, ele é 50% do caminho andado. Aí depois tem outras coisas que eu tenho certeza que você vai me perguntar. Eloquência não é quem fala difícil? Não, eloquência é aquela pessoa que fala com expressividade e desenvoltura. Aquela arte de falar bem que encanta as pessoas e torna-se a sua fala mais atrativa. Existem muitos livros, existem muitos profissionais também que dizem que o corpo fala, né? Que não é só o que sai da boca ali, o som, né? As frases. É verdade isso mesmo? A maneira que a gente se porta, se comunica. O que você pode falar além da... Né? Antes da gente entrar no assunto dessa comunicação de fala, o corpo fala também? Perfeitamente. E deve falar. Né? Existe uma pesquisa de 1967 com o professor Albert Mehrabian. Ele, embora seja iraniano, mas quando ele foi para os Estados Unidos, ainda jovem, ele fez um trabalho com a UCLA, Universidade da Califórnia. E eles elaboraram uma pesquisa que fala justamente sobre isso. Porém, ela foi mal interpretada de 1967 para cá. Na verdade, a linguagem corporal ela é super importante. Agora, ela só não sobressai de fato o teor, né? O assunto, o tema que você vai falar. Mas quando você fala com uma boa linguagem corporal e também você procura colocar uma boa voz, isso ele entra naquele pacote maravilhoso de uma boa comunicação. A maneira que a gente se veste colabora também? Perfeitamente. O marketing pessoal do orador ou da oradora é uma coisa que vai ajudar muito nos objetivos que ele quer alcançar. Então é sempre bem recomendável. A gente que trabalha com comunicação também na agência, pelo menos é um pensamento meu. Costumo dizer que mais do que entender do produto que eu estou vendendo, me vale muito, é de grande valia, conhecer o público que eu vou estar vendendo. Isso colabora na comunicação também. Eu já, como orador, como vendedor, como emissor da mensagem, eu já tatear esse público, saber com quem eu estou falando. Exatamente, é uma confiança e uma credibilidade duplamente dizendo, porque além de você conhecer o produto, né, você também tem uma boa fala, então você vai trabalhar com a sua influência, com a sua persuasão. Então tem um duplo sentido que com certeza vai atingir objetivos. Então as duas coisas associadas vai ficar muito bem mesmo. Fantástico. Tiro certo. Fala, Vitão. Rafa, eu gostaria de perguntar para o Ronaldo como eu sei com qual público eu estou falando e como eu devo falar com esse público. Se eu tenho que ser mais incisivo, se eu tenho que ser mais calmo, como eu vou metrificar isso? É sempre bom entender qual que é o nosso público-alvo, o objetivo pelo qual nós vamos alcançar aquelas pessoas. Se é um público jovem, nós temos que ter um palavreado mais tranquilo, mais simples, para poder alcançar aquelas pessoas. Já um público mais adulto, a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado, pode sim usar algumas palavras técnicas, entretanto, desde que nós as explicamos. Porque não adianta nada você falar um termo técnico, como eu tenho certeza que a publicidade tem muito, mas você tem que explicar depois o que significa isso, para que a pessoa fale, poxa, eu não entendi o que ele falou. Então, é sempre bom analisar qual público que eu estou falando, que eu quero alcançar, aí sim usar uma estratégia para isso. Bacana. Mas se a gente chega num espaço, tem bastante gente para ouvir o nosso papo ali, né? E aí, todos são adultos, como é que eu vou entender quais são os gatilhos na plateia que eu posso entender para poder me comunicar melhor com eles? Vamos supor que o briefing né, muitos adultos lá dentro de uma empresa. Eu vou ser mais brincalhão, eu não vou ser. Como que eu consigo identificar? Tem alguma coisa que a gente olha para as pessoas, no olho delas, e já entende quem são e como eu devo agir? Bom, primeiramente você falou uma coisa muito interessante, Rafael. Os 3 ou 4 minutos que nós estamos falando perante um público, ele é muito delicado pelo simples fato de ter aquele primeiro contato com aquelas pessoas. Feito isso, aí começa a decantar, você começa a ficar um pouco mais à vontade. E fazer aquelas leituras no seu público. Geralmente o público adulto, eu entendo que é muito mais fácil você tratar com ele. Então, é mais simples. E você pode usar uma linguagem simples,
uma linguagem a ponto de você alcançar a todos da mesma forma. Então, eu acredito que é tranquilo, não tem muito problema com relação a isso. Você tem que encantar nos primeiros 3 minutos e você utiliza para identificar também. Na verdade, não seria assim tanto encantar, mas você tem um período de 3 a 4 minutos de adaptação. Aí depois disso, sim. Aí você vai usar da introdução. Primeiramente, é uma coisa muito importante. Você precisa ser gentil e cordial para que aquelas pessoas possam, dali para frente, se adaptar a você, se familiarizar ao estilo de oratória que você vai utilizar para eles. Então, quem passa a mensagem tem que se adaptar à plateia, ou a plateia, o receptor da mensagem, tem que se adaptar ao emissor? É sempre o orador que tem que se adaptar àquela plateia. Ele tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso, sempre. Porque ele é né? A plateia pode ser 2.000 pessoas. Exatamente. Se você agradar aquela plateia no começo, eu sempre falo, as 3 fases de uma boa comunicação, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Todas 3 são espetaculares, mas o início, a introdução, é onde você vai quebrar o gelo e conquistar o seu ouvinte. Conquistar. Ronaldo, aproveitando esse gancho que você deu agora, já teve alguma situação que você passou onde você teve que se reinventar para poder falar com uma plateia, um público, ou até mesmo não conseguiu desenvolver perante a uma situação diferente? No início da carreira, algumas situações assim, por uma falta de preparação, pode ter acontecido lá atrás. Mas hoje você já se prepara bem. Prepara tudo. Tudo. Você se prepara bem. Eu me vejo, por exemplo, em determinadas situações, como ocorre hoje. Eu tenho muitas atividades, mas eu não me importo de ficar até 2 horas, 2h30 da manhã, preparando para que eu possa entregar um bom produto para a minha plateia. Então, certa feita, eu estava explicando que Tisias e Corax, que eram gregos, eles estavam falando ao público em Siracusa, na Grécia. E teve um rapaz que chegou e falou, professor, levantou a mão, mas tem um detalhe, Siracusa fica na Itália, o senhor está falando sobre gregos. Aí depois eu falei, puxa vida, fui lá, cumprimentei o rapaz e disse, eu gostei de você porque você é estudioso. Naquela época, no século 4 ou 5 antes de Cristo, Siracusa era uma colônia ocupada por gregos. Então por isso que eles fizeram isso na península de Siracusa, que é lógico que é italiana. Meu Deus do céu. Esse homem começa a falar esse negócio, é um dicionário ambulante. Ele começa a falar, não, eu não entendo nada. Você que está em casa aí, a nossa audiência sempre qualificada, você está ouvindo essa coisa, o Marquetando está levando hoje um professor de oratória, um mestre em oratória, mas de fato, o que isso pode influenciar no meu negócio? Nós temos uma audiência, professor, de que nós temos empreendedores do outro lado, né? Desde empreendedores que têm um negócio na garagem de casa, até quem é um grande líder de uma indústria. De fato, onde é que a oratória ajuda na vida dessas pessoas? Bom, primeiramente que o empreendedor que trabalha na garagem da casa dele, ele precisa de audiência, ele precisa de cliente, ele está começando, ele tem que ser tão bom quanto aquele que trabalha já, que tem uma grande empresa. Então, ambos vai ter que se preocupar muito com a sua clientela, vai ter que se preparar muito, vai ter que saber detalhadamente como é o seu produto, no que ele vai impactar na vida das pessoas. Porque uma empresa que vende, ela tem que vender a necessidade, ela não tem que vender um produto. Ela tem que mostrar, olha, esse produto, de fato, ele vai favorecer muito a sua vida, dessa forma assim, assado. Então, essa que é a preocupação que qualquer tipo de empreendedor tem que ter na vida. E a oratória colabora para que tudo isso seja passado de uma forma mais transparente. De uma forma significativa. Porque quando você tem uma boa oratória, o que você faz? Você influencia, você vai usar de persuasão. E aquela pessoa que sabe persuadir, como nós falamos agora há pouco, 50% do sucesso de qualquer pessoa, vencedora inclusive, ela advém de uma boa oratória. Eu queria pedir umas dicas para o senhor
sobre como é que eu posso me comunicar melhor, mas antes eu queria fazer uma pergunta que me veio aqui na cabeça do negócio. A gente fala que hoje as novas gerações, né, e são estudos também, são números, são fatos, são mais introspectivas. Os adolescentes hoje, a próxima geração do mercado de trabalho é mais introspectiva. Isso é a falta do estímulo da oratória na escola, ou os cursos de oratória, de comunicação, podem ajudar essa geração que é mais introspectiva e fica com a cara no celular, com a cara no computador? Agora há pouco você não fez isso? Então eu vou devolver porque é uma pergunta super oportuna, Rafael. Super oportuna. Que momento que nós estamos vivendo. Que Olha, momento lindo, meu Deus do céu. É muito oportuna essa pergunta porque nós, de fato, estamos tendo um problema muito sério com essa juventude. Primeiramente, falta de conhecimento. Segundo, muito vícios de linguagem, que é difícil eles conseguir banir. É preciso muito treino. Ultimamente, qual é o vilão, o carro-chefe dos vícios de linguagem? Tipo. Esse tipo está contagiando até os adultos. Ele não está vindo só dos jovens e das crianças. Então é uma coisa muito séria. Então, primeiramente, falta de conhecimento, a timidez, a vergonha, por conta da tecnologia. Estão muito inclusos, estão muito ali na internet, no celular, tudo, e esquecem, por exemplo, daquela convivência social, da sociabilidade, que é super importante para que uma pessoa possa construir uma carreira boa de comunicação. Então, é um problema muito sério. Então, é preciso muito trabalho com os jovens. Amém, então vamos fazer esse trabalho. Você, jovem, que está assistindo Marquetando, sai da porcaria do celular. Acaba o Marquetando, você está assistindo pelo YouTube, dá o like, está vendo pela televisão, acabou o Marquetando. Vem aí, né? As nossas atrações, a rede alta tá voando. 527 HD. Mas depois, né? Pô, vai viver um pouquinho, não é só celular, só televisão não. Mas tá na TV? Mas não é só isso também, né? Tem que curtir um pouquinho por aí, né? Vivenciar, ler um livro também, né? Quero 2 aulas aqui. Será que o senhor pode dar 2 aulas? Não pra mim, mas pra gente. É a gente, é todo mundo aqui. Todo mundo tá em casa também. Será que rola? Meio de bate-pronto assim? Vamos tentar. Eu entendo que eu sou uma pessoa tímida. Como eu faço pra perder a timidez? Existe algum exercício? Bom, primeiramente, para que você perca a timidez, isso é fato, é muito preparo. É muito preparo, é muita leitura, como você acabou de dizer agora há pouco, e enfrentar os desafios. Então a pessoa tem que ser mais corajosa, tem que enfrentar de fato. Algumas até procuram ajuda. Nós, por exemplo. Quantas vezes nos meus cursos de oratória, de comunicação, eu já identifiquei pessoas que têm bloqueios que ocorreram no passado, algum tipo de coisa, né, dessa natureza. Então vejam, então é preciso muito preparo, é preciso estudar bastante, enfrentar os desafios que a vida proporciona. Mas se eu tô travado, quem tá ali tá travado, como é que vai enfrentar um desafio? Tem alguma coisa que dá pra fazer? Bebe água, benze, joga água na cabeça, sal grosso. Tem uma coisa que dá pra fazer pra a timidez diminuir e poder enfrentar o desafio? Rafael, na minha época a professora falava pra apresentar pro espelho, assim, olhando pra você primeiro. Funciona? Imaginar todo mundo de roupa íntima pra ficar mais à vontade. Tinha essas coisas. Então ele mandou a boa aí, né? Imaginar que a plateia tá pelada funciona? Olha, pra ser sincero, não. Não. Minha professora mentiu pra mim, então. Na verdade, tem, por exemplo, até no meu próprio logo, na minha marca, tá escrito lá, ó, Desvendando a Comunicação. Graças a Deus, né? Porque vem muita coisa lá do passado que se fala sobre uma boa comunicação e, na verdade, sempre foi muito equivocado. Principalmente a regra 7, 38 e 55, que foi aquela questão da linguagem corporal que você perguntou. Essa pesquisa do professor Alberto Merabian, o que ela dizia? Ela dizia que 7% significava, vamos supor, um contexto, 7% advém da palavra, 38% de uma boa voz e 55% da linguagem corporal. 55. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A coisa mais importante que tem é de fato o conteúdo, o que você tem que dizer para o público. Como eu disse agora há pouco, uma boa linguagem corporal, uma voz vai ajudar muito.
Agora, a questão da timidez não tem outra forma. Você tem que procurar ajuda, você tem que estudar, você tem que enfrentar desafios, procurar fazer um curso, né? Se aquela timidez for muito significativa, se for muito aflorada, aí sim. Por quê? O que acontece? Todo mundo precisa ter um pouco de medo. Por quê? Na hora de falar. Porque é muito importante. Se o orador ou a oradora não tem medo, eles não vão ter, por exemplo, um limite. Isso é muito ruim. Eu tenho a impressão que alguns de vocês, o Rafael, sei que sim, mas quem de vocês, por exemplo, já não ouviu falar no Osmar Santos? Um dos maiores locutores esportivos que nós já tivemos aqui no Brasil. Ele costumava falar, olha, toda vez que eu vou me apresentar, eu fico com um pouco de medo. Agora, eu acho isso tão importante que o dia que eu não sentir isso, na hora de trabalhar num espetáculo, eu vou abandonar a minha carreira de locutor esportivo. Fantástico. Hein? Porque um pouquinho de medo sempre nós temos que ter. Agora, é que nem, por exemplo, nós falamos, o excesso de medo, isso pode complicar. Porque toda vez que nós temos medo, nós liberamos adrenalina. Um pouco de adrenalina no corpo é interessante. Agora, em excesso, ele vai provocar um desconforto generalizado no nosso organismo, onde vamos suar as mãos, vamos ter taquicardia, as pernas vão tremer. Então vejam, todo cuidado é pouco aí para saber, olha, eu tenho um pouco ou tenho muita timidez e muita vergonha ou muito medo. Mas é bacana isso, você que está assistindo a gente, viu, que tem um pouquinho de medo, então é normal, enfrenta o negócio. O problema é se você identifica que você deixa de ser funcional. A gente tem um game que é o Fato ou Fake, então eu vou fazer uma última pergunta antes de passar para o Vitor. Eu queria uma dica, na verdade não é uma pergunta, mas é uma dica. Já que a gente falou de quebrar a timidez, qual é a dica para ser um bom orador? Existe também alguma mandinga aí? A gente ouve muito, lê na internet que respiração é importante. Existem alguns gatilhos, existe um passo a passo para ser um bom orador? E você que está assistindo a gente ser bom orador, a gente está falando de você que trabalha com vendas, trabalha com atendimento, o secretariado, você que lida com o público. Então, você está praticando, entregando uma oração. Então, existe um bom conselho, um passo a passo, acho que um passo a passo. Passo a passo para poder se comunicar bem. Por favor. Tá bom. Bom, primeiramente, algumas pessoas, elas entendem que para você ser um bom comunicador, você precisa ter um dom. Você nasceu com um dom. É claro que algumas pessoas já nascem com uma fala mais expressiva, principalmente através do meio pelas quais elas convivem. Isso favorece muito. Agora, uma grande maioria, de fato, elas precisam treinar, precisam buscar, aperfeiçoar ou aprimorar na arte da oratória. A arte da oratória, a arte da escutatória. Eu costumo falar como professor de oratória para os meus alunos o seguinte, olha, a arte da escutatória é tão interessante quanto a arte da oratória. Escutatória? Escutatória. É ouvir, escutar. Perfeitamente, é escutar. Porque não basta só ouvir. O importante é você, de fato, escutar. E outra, o interlocutor, ele sempre vai nos falar através da linguagem corporal. Agora, Rafa, muito treino, muita leitura, muita vontade, porque tudo na vida nós temos que ter alguma vontade. Se aquela pessoa fala assim, olha, os pais, você vai ter que ser muito orador, você vai ter que se comunicar bem, tudo, isso aí já é uma pressão. Então aí tudo não ajuda. Não ajuda. Então aquilo lá tem que vir de dentro. Aliás, como tudo na vida, é sempre de dentro para fora. Se nós esperarmos que algo exterior possa fazer com que nós possamos mudar sentimentos e comportamento, isso não vai dar certo. Respiração ajuda? Muito, muito. Existe um exercício de respiração antes da gente jogar, que o tempo tá miando aqui. Tem algum exercício que quem tá em casa pode fazer antes de ir pra luta? Nossa, eu posso explicar para vocês como é que funciona. Se for de bate-pronto, manda pra gente aí. De bate-pronto, tudo bem. Na verdade, o exercício de respiração, ele tem 3 fases. Primeiramente, você vai respirar vagarosamente, contando 10 aqui no dedo. Olha só. Eu só vou exemplificar, não vou fazer porque vai demandar um tempo. Então você vai respirando devagar, devagar, no 10, ó, nos dedos. É como se fosse os segundos. Depois você para a respiração, tranca, mais 10. Isso para começar. Depois você vai soltar vagarosamente no 10 também.
Por que vagarosamente? Se você soltar todo o ar, você não vai conseguir chegar nos 10. Certa feita, uma aluna chegou em mim e falou: professor, isso serve para quê? Eu falo: vou te falar agora. Geralmente nós não respiramos normalmente, temos uma respiração muito deficiente. Quando nós fazemos essa respiração, nós trocamos o ar viciado dos nossos pulmões, oxigenamos o cérebro e dali para frente vamos ter umas ideias mais assertivas. Esse é Não, o primeiro passo? Não. Esse é todo o passo da respiração. Ah, não. O primeiro foi fazer pela primeira vez Exatamente. E oxigênio no cérebro de verdade? Tranquilamente. É o principal conselho bate-pronto que pode ajudar alguém. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não só ensino com meus alunos, como todos os dias eu pratico esse exercício de respiração e é muito bom. Quem puder fazer isso, faça, porque é muito bom. O que a gente pratica aqui é deixar o convidado, às vezes, num mau lençol. Mas eu não tenho nada a ver com isso. É fato para verdade, fake para mentira. Sobe a vinheta. Para aprofundar essa aula aqui, Rafão, vamos lá. De bate pronto, é fato ou fake que ter uma boa oratória é um dom? Como nós dissemos agora há pouco, não é um dom. Algumas pessoas nascem com a facilidade de se comunicar, de falar, é um bom falante, convive no meio de algumas pessoas que falam muito bem, pais estudados, enfim. Agora, uma grande maioria, ela tem que buscar. Só para que vocês tenham uma ideia, milhares de homens e mulheres que, mesmo tendo assim uma educação muito boa, muito intelectualidade, pressionados pelo medo, não acreditam nas suas potencialidades de comunicador ou comunicadora, rejeitando convites para poder falar em público. Tem que acreditar. Tem que acreditar, tem que desafiar. Eu costumo até fazer uma brincadeira com meus alunos. Se você tiver com medo, o que acontece? Vai com medo mesmo. E assim nós vamos embora. Sem medo, Vitão. Toca Vamos para a próxima aqui, sem medo. É fato ou fake que a pandemia revolucionou o modo de se comunicar? Olha, bate pronto. Não, eu não acredito muito nisso que ela revolucionou. Mesmo porque as pessoas ficou muito em casa, ficou com muito medo de sair. Eu digo assim, que a pandemia ela trouxe outras coisas importantes. Inclusive já tive alunos que disseram o seguinte: olha, depois dessa pandemia, quem não mudar, não vai mudar mais. Ela nos ensinou muita coisa. Mas com relação à comunicação, eu não concordo com isso, não. Saideira, Vitão. Vambora. É fato ou fake que a forma de se vestir é um bom passo, é o passo essencial para você se apresentar bem? Para se apresentar bem, sim, porque tudo tem a ver com marketing pessoal, mas isso não quer dizer que a pessoa vai se tornar um bom orador por se vestir bem. É como eu disse agora há pouco, o marketing pessoal, uma boa oratória, uma linguagem corporal e uma voz que entra no pacote, você vai fazer uma oratória espetacular. Vai brilhar. Vai brilhar. Bom, quem tá brilhando aqui é sempre Vitor Júlio, que tá sempre me acompanhando. Vitor, brigadão por tudo, por estar aqui comigo mais uma vez. Não tá comigo, eu tô com você, você tá comigo. Nós estamos juntos. Queria pedir pro senhor as suas mídias sociais, site se tiver, faz seu merchan. Na verdade, minhas mídias sociais... Deixa aí que vai passar aqui embaixo. Tudo bem, minhas mídias sociais é o meu Facebook, é o meu Instagram, algumas pessoas que nos seguem por gostar desse assunto de comunicação, oratória, expressão verbal. Então eu só digo a vocês o seguinte, que vamos continuar aí buscando, aprendendo, alcançando, se desenvolvendo para que possamos atingir o objetivo, porque eu vou repetir de uma vez por todas, a oratória e a comunicação verbal, ela faz uma diferença grande, mas muito grande mesmo na vida de qualquer pessoa. Então eu só tenho a agradecer aí a todos vocês, já posso agradecer, né, Rafa? Por favor. Agradecer a todos vocês essa receptividade, esse carinho, essa alegria, e que vocês continuem assim, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. A nossa missão é essa, é trazer profissionais gigantes, trazer profissionais excelentes, referências, para que você que está em casa, você que está assistindo aí, onde quer que esteja, não está no celular, está vendo no trabalho, está vendo no trem, está vendo no ônibus, está vendo na televisão mesmo, que aprenda, que se inspire. Então hoje,
final de temporada com mestre Ronaldo Ribeiro. Não é por acaso que nós trouxemos, não, porque eu senti daqui que ia fazer bem para você. Muito obrigado, fico feliz pela presença e já sabe, tamo junto em breve. Empreendedores, avante. Obrigado pelo convite, Rafa, e a todos vocês.